Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Belle e no vídeo de hoje eu vou mostrar em detalhes a grade de referência. Como no primeiro vídeo aqui do canal eu perdi a gravação dessa parte, eu trouxe outro caderno para explicar melhor. Bem, existem diversas formas de fazer esse tipo de página. Você também pode chamá-la de outros nomes, como grade de espaçamentos ou grade de espaços. Eu chamo a minha de grade de referência porque, afinal, eu uso essa página como referência para fazer os meus layouts. O objetivo da grade de referência é você não ter que ficar contando todos os pontinhos ou os quadrados e recalculando as divisões sempre que você precisar fazer um novo layout de páginas no seu bullet journal. Bom, eu costumo começar numerando os pontos. Essa numeração pode ser em cima, ao lado ou abaixo do pontinho. O importante é ficar claro para você. Eu gosto de deixar um espaço na lateral. Uso como referência o quinto pontinho e numero aquela linha e coluna. Mas isso é uma questão de gosto, você não precisa fazer dessa forma. Se quiser, pode numerar os pontos de forma mais próxima à margem da página ou mais distante. Se for fazer mais distante, só tome cuidado para não acabar errando a numeração, porque como a linha e a coluna vão se cruzar, o ideal é que seja no mesmo número, tanto na horizontal quanto na vertical. Bem, outra opção é numerar os quadrados que se formam com os pontos. Eu costumo deixar contados os quadrados quando faço as divisões. Assim, já tenho os dois tipos de referências, pontos e quadrados, nessa página. A segunda coisa que eu faço é contar os quadrados. Coloco no canto superior esquerdo o Q1, de quadrado 1, e conto quantos quadrados tem para o lado e para baixo. Uma dica: normalmente pela matemática, o número de quadrados é igual ao número de pontos menos 1. Então, se você tem 21 pontos, você terá 20 quadrados. Bom, também gosto de saber onde é a metade da página, tanto na vertical quanto na horizontal. No caso desse caderno, o meio da página não coincide com nenhuma fileira de pontinhos, fica exatamente no meio de quadrados. Dependendo do layout que você for fazer, isso pode ser ruim, porque tem que ficar medindo o meio dos quadrados para ficar certinho, mas também pode ser positivo, porque pode deixar o espaço exato do quadrado para distanciar blocos de anotações. A próxima etapa é você dividir a página em tamanhos que você costuma usar. Se for o seu primeiro ano de Bullet Journal, eu sugiro que você comece fazendo sua grade dividindo a página em 2, 3 e 4 pedaços. Na horizontal, eu acho que mais do que 4 partes ficaria pouco espaço para suas anotações. Para facilitar sua vida depois, deixe claro quantos quadrados você precisou em cada divisão. Dessa vez, eu coloquei em cima da linha que fiz o número de quadrados, mas você pode fazer só uma marca na lateral, ao lado da linha que você fez, como na grade que fiz no bullet que estou usando esse ano. Se a página não ficar dividida certinha, como nesse caso que eu dividi em 4 partes, eu já faço a divisão considerando um espaço no meio dessas divisões. Já na vertical, eu quis fazer mais divisões. Fiz com 2, 3, 4 e 5 partes. Fiz 2 de 4 partes, uma pulando quadrados e outra sem pular. Mas não precisa fazer isso, só de ter uma dessas linhas, você já consegue ter uma boa ideia de quantos quadrados precisa quando for fazer os seus layouts. Bem, eu queria mostrar para vocês um pouco de como eu uso a grade. Então resolvi mostrar um pouquinho de como eu fiz o layout da última semana de janeiro no meu bullet. Gosto de deixar os espaços para anotações maiores nos dias, mas também um pequeno espaço para compromissos marcados em separado, e se der, um espaço para notas. Então, como meu foco é deixar mais espaço para as anotações do dia a dia, eu pensei em dividir a página na vertical em 3, sendo que a terceira parte, na verdade, é para fazer as bordas. Assim, eu tenho um bom espaço para as anotações e para os outros elementos. Vendo na minha grade, eu acho que 11 quadrados na vertical é uma boa quantidade. E para o meu pequeno calendário de compromissos, eu sempre uso um tamanho de 6x6, que é a divisão horizontal para 4 coisas, sem esse espaço no meio. Sendo que aqui no final tinham sobrado 2 quadrados.
Então, eu vou deixar um quadrado de cada lado para ficar centralizado. Comecei então o meu layout por baixo, lembrando de deixar um quadrado de espaço em cada lateral. E já risquei a altura de 6 quadrados. Dessa vez eu vou escrever os dias da semana, então fiz uma linha para ficar o espaço marcado. Depois, fiz as divisões horizontais, contando 6 quadrados para o lado. Já para os quadrados maiores, onde vou escrever diariamente, eu deixei um espaço de 2 quadrados e contei os 11 que vi na minha grade de referência. Contei também 11 na horizontal. Quando vi, estavam sobrando 2 espaços na lateral. Voltei na minha grade e vi que era para deixar 2 quadrados no centro. Então refiz a marcação na minha página. Bom, para as anotações dos dias, vou colocar então 8 quadrados do mesmo tamanho, 11 por 11, e terminei de marcar tudo usando a régua para me localizar mais fácil. Cuidado ao fazer isso se o seu caderno não tiver a impressão dos pontinhos tão correta. Pode acabar parecendo que as coisas estão tortas. Nesse caderno, os pontos das 2 páginas são alinhados, então não tem problema eu usar a página ao lado para me ajudar. Passei a caneta e, como eu gosto de aproveitar bem os espaços da página, eu coloquei lá em cima um espaço para as notas do tamanho que sobrou mesmo. Bom, agora que mostrei como eu uso a minha grade, vou mostrar alguns exemplos de grades que você pode achar por aí. Nessa primeira, você numera os quadrados e divide a página nos tamanhos que for usar. Então, faz um traço para marcar a divisão no meio, em terços, tanto na horizontal quanto na vertical, e em quartos. Aqui uma dica é fazer traços diferentes ou com cores diferentes para você encontrar mais fácil. Depois, é só olhar qual o número de quadrados você usou naquela divisão. Uma outra forma mais simples é primeiro numerar os quadrados e depois fazer uma marcação dizendo em quantas partes você dividiu, na vertical e na horizontal. E então, para saber quantos quadrados precisa, é só olhar o final da marca que você fez e o número correspondente. Já nessa outra, você acaba usando 2 páginas, uma para as marcas horizontais e outra para as verticais. Aqui você vai indicar quantos quadrados você precisou. Então, se quero dividir a página em 2 partes na horizontal, eu vou precisar de 13 quadrados e meio ou 13 quadrados com espaço entre eles. E se eu quiser 4 pedaços na vertical, eu vou usar 9 quadrados com espaço entre eles. E assim você vai combinando as 2 páginas. Pode já deixar dividido em 1, 2, 3, 4 ou 5 partes, tanto na horizontal quanto na vertical. Por fim, uma outra forma de você fazer essa grade é já desenhar os blocos nos tamanhos que você costuma usar. Eu sugiro que, se for fazer assim, lembre-se de escrever quantos quadrados usou e para que você costuma usar esse bloco. Acho que fica mais fácil de se localizar depois. Nesse caso, eu fiz em lugares diferentes, mas você pode fazer um dentro do outro ou sobrepor eles, cada um com uma cor diferente, como nas linhas que fiz na página ao lado. Busque a forma que for te ajudar mais. Por hoje é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entender melhor essa ferramenta. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo.